Olá, meu nome é Bárbara, estou aqui com a Amanda em mais um podcast É Dia de Pediatra. E hoje a gente vai falar de um tema muito bom na pediatria, que é desfraude. E aí, começando pelo desfraude, vem uma reflexão interessante para mim. Quando a gente começa a ler, eles colocam assim logo no início, idade, faixa etária e falam assim, respeitar o tempo da criança. Hoje em dia eu acho que todo mundo que está nesse processo de ser pediatra, de ser mãe, de ser pai, fica focado nisso assim, respeitar a criança, respeitar o tempo dela, deixar as coisas acontecerem, cada criança é de um jeito, não forçar a barra, né? Não forçar a amizade. Isso é interessante, isso é fundamental. Nesse processo do desfraude, então, isso é essencial. E a gente vai ver por quê. Tem consequências muito nefastas na vida futura da criança, um desfraude mal conduzido. Só que quando a gente pensa em respeitar o tempo da criança, a gente vai ter que respeitar até onde é possível, né? Porque existem situações que são patológicas. Na medicina, em várias áreas, obviamente, a gente vai andar nessa corda bamba, nesse limiar de até onde eu tenho que respeitar o que é daquele tempo da criança e até quando aquilo já se tornou uma coisa que eu preciso intervir, preciso estimular, preciso orientar. Uma criança com 5 anos, absolutamente sem nenhum controle esfincteriano, é uma coisa que já chama muita atenção pra gente. Uma criança que começou e depois foi perdendo, isso se manteve, também chama atenção pra gente. Então a gente vai conversar aqui e organizar isso de respeitar o tempo dessa criança, mas saber até onde eu posso ir. Mas para isso eu preciso entender primeiramente como é que eu faço xixi. Como é que eu faço xixi e como é que eu faço cocô, né? Eu só me lembrei quando tu falou que a gente ia trazer o tema de desfraude, eu só me lembrei assim, gritando, mãe, vem me limpar! Que a criança faz, né, quando termina de fazer cocô no banheiro. A gente vai falar a palavra xixi e cocô, tá, pessoal? Porque na pediatria fica mais fácil falar assim. Então, como é que a gente faz xixi? Já se perguntou isso? Porque para você entender como você vai conduzir o processo de desfraude de uma criança, você precisa saber como é que uma pessoa que não usa fraldas faz xixi. E aí, uma pessoa que não usa fralda faz xixi da seguinte forma, eu vou tentar resumir de forma bem prática. Se senta no vaso, na nossa cultura, porque tem cultura que é de cócoras, tá? Se senta no vaso, uma resposta motora lá no nosso períneo, na musculatura, vai fazer com que nós relaxemos esse períneo e relaxa a musculatura que segura a uretra. E depois que a gente relaxa, um músculo chamado detrusor da bexiga contrai. E aí o xixi sai. E que músculo é esse? Esse músculo é a própria bexiga. A bexiga é um músculo. E aí, como é que a gente controla a contração da bexiga? A gente não controla. Então, o mecanismo de fazer xixi, ele tem uma parte voluntária e uma parte involuntária. Vamos imaginar uma bexiga de festa. Eu estou enchendo a bexiga de festa. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega no momento que ela está cheia, a nossa bexiga, e a informação chega lá no cérebro. Vontade de fazer xixi. Vontade de fazer xixi. A gente vai no banheiro, relaxa a uretra, e aí esse músculo contrai e a gente faz o xixi. De forma muito simples, tá, pessoal? Nada de fisiologia muito detalhada, porque o objetivo não é a gente saber neurônio e músculo da micção. Do mesmo jeito funciona o nosso cocô. O nosso intestino, ele tem mecanismo de propulsão do que está dentro dele, tá? Vamos imaginar um cano, mas esse cano se contrai. Esse cano também é muscular. E aí o cocô que está lá dentro vai sendo empurrado. Quando ele chega numa parte do intestino chamada reto, chega a informação aqui na minha cabeça. Tô com vontade de fazer cocô. Eu vou lá e eu relaxo a minha musculatura do ânus e contraio um pouquinho a minha musculatura abdominal e aí o cocô vai sair. Por que é que a gente precisa entender isso? Porque a gente precisa saber como a gente vai ajudar um indivíduo que está aprendendo a perceber essas sensações, a organizar essas sensações e conseguir fazer o xixi e fazer o cocô fora da fralda.
Isso é muito interessante. E só um dado que, como a Amanda disse, a gente tem todo esse processo, mas tem situações em que a gente vai eliminar sem querer, no medo, no susto. Então a gente vai ter outras situações de perda involuntária. E pensando agora em como é que essa criança ela vai passear ao longo desse tempo até conseguir fazer o desfraude, a gente tem que entender que tem alguns lugares que trazem, isso é uma divisão bem didática e ela não é uma coisa assim tão linear e tão bem certinha na vida, mas que talvez ajude. Que é assim, aquela criança pequena, um bebezinho, a gente coloca a fralda, ele às vezes vai chorar, que a fralda tá molhada, que o cocô tá lá, tá incomodando, mas normalmente ele é indiferente a esse processo de forma majoritária. Depois a criança vai começando a entender que existe isso e ela vai perceber que isso aconteceu. Por exemplo, é aquela criança que normalmente já tem mais de 1 ano e pouquinho, às vezes 1 ano e meio, que fala cocô. E aí quando você vê, a fralda tá suja. Então ela percebeu, ela consegue ter essa sensação local do acontecimento. E aí, evoluindo mais um pouquinho, essa criança vai entender o processo acontecendo. Ela fala cocô, fala xixi, mas a coisa já tá ali acontecendo, não tem como ainda ir para um banheiro, para o piniquinho e tudo, mas ela tá entendendo que o processo está se desenrolando, então ela tá conseguindo perceber melhor a atuação dessa musculatura, principalmente essa voluntária. E depois vai ser aquela criança que entende que o cocô vai chegar, que o xixi tá chegando, é capaz de verbalizar isso e, além de tudo, é capaz de esperar o tempo que a gente consiga ir no local adequado para fazer as eliminações. Então, pensando nisso, talvez fique fácil a gente conseguir ir enxergando alguns sinais que o nosso filho dá, né? Porque precisamos compreender esse momento que a criança é indiferente quando é menor, que a criança passa a dizer que já fez, que a criança passa a demonstrar que está ali acontecendo alguma coisa naquele momento que você olha, até chegar o momento que ela realmente consegue entender, vai acontecer. Para que a gente possa ter a estratégia correta no momento correto. Porque se eu ultrapasso esse momento, como você falou, se eu não compreendo nem como é um xixi, a forma normal de fazer xixi, a forma normal de fazer cocô, e se eu não compreendo em que fase da vida está essa criança, eu certamente vou pular etapas. Eu certamente vou intervir onde eu não deveria fazer era nada. Ou eu vou deixar de fazer alguma coisa em algum momento que eu deveria intervir. E aí, nessa situação, a gente começa a se equivocar e a gente constrói problemas. A gente traz problemas para essa criança. Então, pensando nisso, talvez a gente precise ter estratégias do que fazer e do que não fazer. Por que isso é tão importante? Porque as pessoas, elas querem... Parece que tem a necessidade de dizer que fez o desfraude da criança. Ah, sim. Quanto antes, melhor. A gente ganha um troféu de filho primeiro desfraude. Porque, na verdade, esse processo ele pode ser conduzido e deve ser conduzido pela criança, desde que a gente respeite aquelas faixas etárias a partir das quais a gente já não vai pensar que está acontecendo um problema, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é uma corrida, isso não é uma competição. Uma criança desfraudada aos 2 anos não é mais inteligente, não é mais esperta do que uma criança desfraudada aos 3, e nem o contrário se aplica. Estava dizendo aqui para a Bárbara um exemplo que eu tive de um paciente meu, que ele ia entrar na escola e a família estava um pouco incomodada porque ele ia entrar na escola e porque achava que haveria um estigma de estar de fralda. Só que a criança ainda não tinha condição nenhuma de ficar sem fralda. E aí eu trouxe uma nova devolutiva para a família. Eu disse, você acha que é maior o estigma de estar de fralda? Ou você acha que é maior o estigma de fazer cocô na cueca sem saber segurar? E aí vai ficar o cheiro, e aí vai ficar aquela sensação de incômodo, e talvez isso sim traga um grande problema social para essa criança do que o fato de que ela estava de fralda. Então a gente precisa acalmar o nosso coração, a gente é adulto. A gente tem que acalmar o nosso coração de que várias coisas, a melhor escolha é não fazer nada.
é o respeito, né? Porque a gente fica querendo, né? É difícil controlar esse impulso, é muito difícil. Mas eu acho que olhar para nosso filho e entender quem é essa pessoa, muito mais do que estabelecer datas, limites e regras para a gente poder seguir. E é interessante pensar nisso, porque tem uma noção, né? Bem difundida, que a partir de 1 ano e meio, essa criança já teria condições, né? Já estaria mais ou menos habilitada para o desfraude. A gente vê que com 2 anos as pessoas colocam que muitas crianças já vão ter desfraudado e que até os 3 anos a maioria das crianças, né? Isso são definições e alguns marcos que muitas mães já devem ter ouvido e os pediatras seguramente. E aí a gente vai trazer isso agora, mais do que pensar nessas datas, porque às vezes o que acontece? Fica a família, ou você mesmo também, ou um amigo, ou na escola, a gente vai tirar a fralda, vai deixar sem. A gente tem que entender realmente como está esse momento da criança, mais do que essa idade. É interessante que dentro dessas estratégias, a gente até pode deixar a criança, alguns momentos, se a gente vê que essa criança ela já tem essa percepção do que vai fazer, né, o que fez, o xixi, o cocô, o que vai fazer, a gente pode até deixá-la alguns momentos sem a fralda ao longo do dia, a depender e ver como ela reage. Algumas crianças, mesmo nesse momento, elas podem reagir mal. E se assustarem, por exemplo, perderem o xixi e não terem essa noção do molhado, como é isso. Então a gente vai dar um passinho atrás, espera um pouco. Então a gente vai tateando dentro dessas estratégias de pensar em como fazer com o nosso filho. Uma das coisas que eu digo sempre é que quando a criança vai adquirindo cada habilidade, por exemplo, aquela criança ali por volta de 4, 5, às vezes 6 meses que aprende a rolar. Às vezes a família vai para consulta e a criança ainda não rola. Aí o pediatra pergunta, já rola? Aí a família diz, não rola ainda. E gera uma angústia, gera uma preocupação, quase porque naquela medo, data, né? Não rolava. E às vezes 5 dias depois a criança já está rolando e rola e cai da cama. Então, assim, esses marcos, essas datas, eles são um guia para que a gente possa entender, tá acontecendo alguma coisa errada ou não tá, para que nós que damos a assistência podemos levantar sinais de alerta. Mas eles não são congelados. Eles têm flexibilidade. E aí, quando a gente vai montar estratégias, a gente precisa ter essa flexibilidade, porque às vezes a gente vai dar passos atrás. A gente já progrediu alguma coisa e às vezes a gente vai precisar voltar algumas casas no jogo, porque não dá mais para ir para frente. E a frustração pode ser grande da nossa parte. Mas a gente tem que entender que até para a criança essa compreensão ela não é tão clara. Então esse passo atrás na nossa visão, para a criança é um passo normal em todo o processo, né? Tem uma estratégia dentre as que a gente vai falar que eu acho fantástica, que é o desfraude do ursinho. É um dos materiais que eu li, tem até um livro, né? E aí o que ele fala? Quando você percebe que a criança ela já está apta, ela já está sentindo que vai acontecer e tudo, a gente pode começar esse processo, né? Que seria mais ou menos essa terceira etapa. E aí uma das estratégias é a gente trazer esse momento para a ludicidade, que a criança entende muito esse diálogo, assim, essa conversa do lúdico, que é pegar um ursinho, algum brinquedo, alguma boneca que o seu filho ou sua filha tenha afinidade, coloca uma fraldinha, normalmente uma similar a que o seu filho usa, e aí você vai junto com a criança, ensina a colocar, vai ensinando a tirar essa fralda, e aí tanto menino quanto menina, sem discriminação de gênero, porque isso é uma coisa do ser humano, todos eles vão ter que passar. E aí a gente vai ensinando nesse processo a criança da normalidade dessa condução do tirar a fralda. Então ela coloca a fralda no ursinho, aí a gente pergunta se tem xixi, se tem cocô, e a gente vai brincando com isso, mas com o universo imaginário. Isso talvez seja uma estratégia interessante. Outra estratégia que eu acho fundamental é que os filhos precisam saber que os adultos fazem xixi e que os adultos fazem cocô, porque aquilo ali fica muito abstrato. Primeiro que o pai e a mãe não usam fralda.
Ninguém que cuida dele usa fralda. E aí Todo mundo se esconde. Só ele tá de fralda. De repente a pessoa some, entra no banheiro, de repente a pessoa volta. Então ele não sabe o que acontece ali. Quem sabe se ele não tem medo desse banheiro? E será que eu vou fazer cocô na frente do meu filho? Ou será que eu vou entrar ali no banheiro e não vou sair quando for a minha vez? A criança pode pensar. Sim. Então a gente precisa desmistificar um pouco até esse processo. Às vezes eu tô aqui brincando com a criança sentada no chão e eu tenho que dizer, eita, peraí um pouquinho que eu vou ali fazer xixi. Peraí um pouquinho que eu vou ali fazer cocô. Às vezes só essa sinalização para uma criança de 1 ano e meio faz ela ficar ali olhando assim e pensar, poxa, isso acontece com ele também. Isso é um mecanismo natural e um dia vai acontecer de eu ir fazer ali como ele e de eu me livrar dessa fralda. Eu não vou fazer isso com um bebê de 2 ou 3 meses, na fase de indiferença. Mas quando a gente começa a perceber essas fases da criança referindo que tem o cocô ou da criança referindo que o cocô vai chegar, é um momento que o conhecimento de que esse processo acontece com todo mundo vai ser útil para essa criança. Eu já tive experiência no consultório do pai de uma paciente que me disse, doutora, até 8 anos eu achava que meu pai e minha mãe não faziam cocô. E ele teve uma dificuldade muito grande no desfraude, essa pessoa. Então, a gente tem que mostrar que o processo é natural, e precisa ser desmistificado, né? Ninguém é planta para fazer fotossíntese. Todo mundo se alimenta, todo mundo bebe água e tem que eliminar isso de alguma forma. Então, se é fisiológico, é para ser desmistificado. E se é para ser desmistificado, a criança precisa saber que acontece com todos nós. Com certeza, isso é muito importante. E trazer esse ambiente desconhecido, né, que a criança nunca teve acesso, por assim dizer, para dentro da realidade dela. Começando, por exemplo, tá com a fralda com o cocô, leva a sua criança, leva até o vaso, tira o cocô, coloca dentro do vaso, explica como isso acontece. Ó, agora vamos dar tchau pro cocô, ele vai pra casinha dele. Então a gente vai entrando nesse diálogo com a criança. E falando nisso, a gente tem que também ficar atento e trazer a ideia qual que é o instrumento que a gente vai utilizar. A gente utiliza o vaso sanitário na nossa cultura, como a Amanda disse, isso não é uma coisa unânime. E a gente sabe que o próprio vaso sanitário, do ponto de vista fisiológico e anatômico, não é a melhor forma. Então a gente tem que cuidar para que essa criança seja colocada em espaços que vão respeitar a anatomia dela. O que a gente tem mais comum? O assento redutor. E aí lembrar que o assento redutor, ele tem que vir com uma banquetinha, porque a criança precisa estar com esses pés apoiados. Em geral, a posição é com o joelho um pouquinho, né, elevado, um ângulo um pouco mais agudo, para a gente poder fazer mesmo um posicionamento adequado dessa musculatura e a gente conseguir fazer uma eliminação mais fisiológica, principalmente das fezes. E o piniquinho, que a gente sabe que também é outra estratégia que a gente tem. Qual é a melhor? Depende da criança. Quem vai eleger vai ser ela. Vai ter momentos que a gente vai ter que testar as duas coisas. A gente pode começar com uma, começar com outra. Ainda não tem o consenso do que seja efetivamente superior, um superior ao outro, né? E também assim, às vezes é um mictório. Depende muito realmente da cultura de cada família. O objeto, ele pode ser diferente para cada um, não é uma regra, mas o importante é que a transição da fralda para esse objeto seja feita de forma respeitosa, de forma natural e de forma que a criança participe do processo compreendendo esse processo e não que nada seja imposto a essa criança. Por que eu estou dizendo isso? Porque consequências ruins podem acontecer. A gente já falou aqui. Que consequências seriam essas? Seria justamente na hora que eu escolhesse fazer alguma coisa de forma errada, quando seria de fato o momento de eu não fazer nada, quando seria o momento de fato de eu dar um passo atrás e quando eu tomo uma decisão diferente do que é a correta. E aí essa criança pode começar a ter infecção urinária, ela pode começar a ter constipação, ela pode começar a ter medo de evacuar, ela pode começar a ter vergonha, ela pode começar a ter nojo, e tudo isso é consequência que vai acompanhar essa criança pela vida inteira. E ele pode vir a ser um adulto que ainda continua executando a evacuação e a micção
com esses distúrbios e com esses problemas. Isso, aí por isso a gente vai ter que acolher essa criança e tentar pensar momentos. Por exemplo, tô tendo dificuldade nisso. Então, pensando principalmente nas fezes, a gente pode escolher, eleger 2 momentos no dia e deixar a criança 5 minutinhos no máximo ali, ou no piniquinho, ou no vaso sanitário com assento redutor, e escolher momentos corretos, como por exemplo, após a alimentação. A gente vai ter o nosso reflexo gastrocólico, e isso vai fazer uma estimulação e pode fazer com que facilite esse processo de evacuação. Então eu respeito essa criança ao invés de, por exemplo, deixar ela presa em momentos aleatórios no vaso sanitário, obrigá-la a ir, certo? Com relação à urina, eu posso também eleger alguns momentos antes de dormir, alguns momentos ao longo do dia, sem, por exemplo, estar no meio da brincadeira. Eu estabeleci que 10 horas é o horário e aí não flexibilizo isso em momento nenhum. Isso também não é fisiológico, a gente não funciona dessa forma. Outra coisa são os estigmas, mijão, cagão, você que vai ter que limpar. Então isso daí tudo também gera um aspecto negativo nesse processo. A criança, ela não tem consciência do que é isso efetivamente que está acontecendo na vida dela. Por que ela não pode passar o resto da vida com fralda? Isso talvez é uma pergunta que ela se faça, se é que ela consegue racionalizar esse ponto. Mas a gente tem que se pensar isso. Ela não fica com fralda porque isso é estabelecido na nossa fisiologia e na nossa sociedade, que a gente vai em algum momento tirar essa fralda. A gente começou isso e tem algumas correntes que até criticam o uso da fralda, como de fisiologia natural, a gente não vai entrar nisso, mas de certa forma esse é o nosso momento cultural, é assim que a gente vive. Então como é que a gente vai sair desse momento de uma forma mais harmoniosa? Então a gente tem que ter calma, paciência, vai sujar a casa, isso vai acontecer. A gente sabe que vai ter momento em que a criança vai fazer fora do local adequado e a gente vai ter que entrar com ela, entender e explicar de forma afetuosa. A gente que vai limpar não é obrigar, agora você sujou, você que limpe, porque isso não é um processo consciente de afronta a gente, é um processo de aprendizado, que tem idas e vindas. E aí essa questão de idas e vindas é muito importante, porque às vezes quando eu tenho um passo à frente e por acaso acontece um passo atrás, dependendo de qual era a minha expectativa, eu não sei exatamente se aquilo que aconteceu porque era natural ou se é algo que justifica eu me frustrar. Às vezes eu me frustro com um passo atrás, mas na verdade aquilo ali é natural do processo de quem está aprendendo alguma coisa. Isso. Então, quando é que eu vou dar um passo atrás? Poxa, a coisa está se repetindo tanto diferente do que seria esperado, talvez eu fui muito adiantado em dar aquele passo à frente. Ele faz mais xixi fora do que no local adequado, então talvez não seja o momento dele. E aí quando a gente dá um passo atrás, a gente precisa dar um passo atrás, respirar e de fato ter o coração ali tranquilo de recomeçar. Não é pensando que deu um passo atrás e pensando que eu preciso voltar àquele ponto que eu estava. Eu preciso de fato recomeçar, porque se eu fizer o mesmo caminho, eu vou dar no mesmo resultado. Uma coisa que é muito importante a gente atentar dentro disso é a linguagem que a gente usa com essa criança. Como a Bárbara falou, se você sujou, você vai limpar. Ou, nossa, que coisa fedorenta tá esse seu cocô. Isso pode ser muito ruim para a criança. E outras coisas que podem ser ruins é a justificativa que a gente dá para por que a gente quer que ela tenha determinada ação. Por exemplo, filho ou filha, você precisa fazer xixi, que é para não ter infecção urinária. Fica muito pesado para a criança, sabe? Ela ter que fazer o xixi, que é para não ter infecção urinária. Fica com medo, né? Fica eu faço com medo. xixi porque eu tenho medo Aí de eu não pergunto, fazer. tu faz xixi, Bárbara, só para não ter infecção urinária? Não, eu nem penso nisso. Exato, então a gente tem que passar a verdade para a criança. A gente não faz cocô para o cocô não ficar duro. A gente faz cocô porque a gente tem vontade de fazer cocô, porque a gente já está numa fase de amadurecimento que a gente sabe que a gente precisa fazer e que amanhã tem de novo e que depois de amanhã tem de novo e que isso faz parte de viver. Então, se a gente usa justificativas erradas para uma criança que está passando por um processo de transformação e de tentar compreender o que é que está acontecendo com o corpo dela,
a gente vai deixar ela completamente confusa e também vai atrapalhar o processo de desfraude. E é interessante nisso a gente enxergar o que a gente sempre fala, né? Olhe quem é o seu filho e o que está acontecendo, porque muitas vezes os processos, quando eles não estão indo bem, alguma coisa externa também pode estar interferindo nisso. Pode ser só que ele não estava maduro o suficiente naquele momento para enfrentar esse desafio, como pode ser alguma coisa, por exemplo, uma mudança na família, uma perda, o nascimento de um irmãozinho, que isso gera, tem crianças que vão se manifestar de formas muito diversas e a regressão nesse processo de desfraude é uma delas. Outra coisa, conflito entre os pais, na família, um processo de separação, um processo de mudança de uma cidade para outra. Há alguma coisa que aconteceu na escola, no processo de convívio, não só na escola, em qualquer ambiente de convívio, pode ser no prédio, na praia, qualquer espaço coletivo. Então a gente também tem que tentar enxergar isso. Será que aconteceu alguma dessas coisas com o meu filho que justifique isso ter acontecido? Ele estava indo tão bem no processo de desfraude e de uma semana para cá as coisas desandaram. Então vamos checar isso tudo em volta, olhar para essa criança, de repente dar até voz, porque muitas vezes quando a gente vai começar aqui, né, as crianças elas já estão começando a falar as palavrinhas, às vezes já estão fazendo frases, tem crianças que já estão, né, praticamente recitando uma poesia, vai depender da criança. Mas nesse momento ela já tem alguma habilidade de comunicação, então vamos dar voz a essa criança também. E entender, nem sempre é fácil, nem sempre o tempo permite, nem sempre a nossa paciência permite, por isso que a gente tem rede de apoio. Então se está na escola, se está na creche, acionar essa rede de apoio para entender o que está acontecendo e pedir ajuda nesse processo. Se fica em casa com um cuidador, que seja avó, que seja babá, tentar entender também como é isso, como ela está sendo conduzida, com o pai, com a mãe, e ver. E lembrar, uma dica que eu acho que é valiosa, todas as vezes que a coisa não está fluindo, dê esse stop, espere uma semana dessa pausa, porque a gente sabe que essa formação de hábitos, toda essa modificação, uma semana sempre é um tempo bem interessante. Avalie tudo isso e só retome depois desse tempo. Mesmo que você tenha pressa, mesmo que você ache que não precisa esperar, dê esse tempo, que é o tempo que a gente vai ter para processar tudo isso, a criança também, e a gente conseguir recomeçar de uma maneira mais suave. E nesse momento que a gente tem que dar esse tempo, não é a criança que tem que ficar pensando no que aconteceu, não. É principalmente nós adultos que conseguimos ver a situação em muito mais nuances do que a criança, tentar compreender que mecanismos aconteceram e que fizeram aquilo ali não dar certo naquele momento, ou se simplesmente foi um adiantamento de etapas. Em resumo, a gente traz então respeitar o tempo da criança, desde que o tempo da criança obedeça a um ritmo aceitável para não se pensar numa doença. Respeitar essas etapas que Bárbara falou, de não me importo se fiz ou se não fiz cocô, não percebo. Sei que fiz, sei que estou fazendo e sei que vou fazer. Então, respeitar o que eu posso fazer em cada etapa dessa. Entender que dentro de um processo de aprendizagem vai acontecer momentos de erro, momentos de voltar atrás e de recomeçar. E nesse processo de voltar atrás, vamos voltar olhando o caminho, como é que ele foi, e quando a gente for percorrer uma nova estratégia, vamos tentar uma estratégia que modifique aqueles pontos que a gente encontrou que foram equivocados na primeira tentativa. É isso. E eu acho que é com calma, com tranquilidade e sempre pedindo ajuda, porque às vezes a gente precisa de algumas orientações e respostas, né? E espero que vocês tenham gostado desse tema e seja útil para vocês. E que não tenham se frustrado, achando que a gente ia trazer aqui um manual de como fazer. Na verdade, a proposta não era essa, mas era realmente dialogar, debater, para que a gente possa entender como as coisas acontecem e poder ajudar as crianças da melhor forma possível. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal!